O ex-diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, o Djairlon Henrique Moura, confirmou que recebeu ordens do Ministério da Justiça para fazer blitz em ônibus durante as eleições de 2022. Prestou depoimento nesta manhã no Supremo Tribunal Federal. Bruno Pinheiro é quem conta agora. Boa tarde, Bruno. Oi, Evandro, ótima tarde também a você, aqui nos acompanha aqui na Jovem Pan, depoimento importante de testemunhas de Anderson Torres no Supremo Tribunal Federal. Esse ex-agente da Polícia Rodoviária Federal revelou então nesta terça-feira em depoimento que sim, aconteceu uma reunião no Ministério da Justiça com diversos representantes, tanto da Polícia Federal. A ideia era de colocar cerca de 4.000 homens da Polícia Rodoviária Federal, 5.000 homens da Polícia Federal para atuarem no maior número possível de cidades, de regiões, de rodovias durante as eleições. Sendo mais exato, essa investigação no segundo turno das eleições, já que havia uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que esta operação não acontecesse nas rodovias. Mas, de acordo com o depoimento de hoje, desde o último dia 26, antes do segundo turno das eleições, já havia uma ordem de serviço, uma determinação para que essa operação acontecesse. A ideia era justamente de fiscalizar esses veículos, o transporte irregular de dinheiro também e também fiscalizar esses veículos que estavam ilegais. De acordo com o depoimento, a fiscalização foi rápida. A cada abordagem não durava mais do que 15 minutos. Isso não dificultou nem mesmo essa movimentação para as eleições, mas que houve sim uma informação, uma ordem para que essas abordagens acontecessem. E aí, no depoimento também, respondeu que não foi somente na região do Nordeste, já que havia um levantamento de que ônibus estavam saindo de São Paulo e do Centro-Oeste e se deslocando para a região Nordeste, e que seria importante então essa fiscalização, mas que essa operação não concentrou somente no Nordeste, aconteceu em vários estados da federação e eles estavam reunidos, diversos representantes estavam nesta reunião. Então, que foi solicitado o setor de inteligência para fazer um levantamento de ônibus, de onde eles estavam saindo e qual seria o local final que eles iriam chegar, e que na época Silvinei Vasquez também solicitou essa operação e já tinha falado inclusive com a ANTT para ajudar nesta operação, ou seja, identificando esses ônibus que estavam em viagem, em circulação nesta região. E aí, diante disso, houve essa operação diante de uma ordem do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que se encerrou no dia 27 de outubro de 2022. Mas essa operação, ainda com uma determinação do ministro Alexandre de Moraes que fosse suspensa, ela já estava em andamento. Somente no sábado à tarde que eles receberam um outro comunicado, mas não fizeram nenhum questionamento ao Supremo Tribunal Federal. A operação continuou e durante as eleições, já no segundo turno, o diretor-geral foi chamado a uma ordem do ministro Alexandre de Moraes e orientado que imediatamente essa operação fosse suspensa. Ainda na oitiva de hoje, teve também um importante depoimento de um outro diretor adjunto da Agência de Inteligência sobre os atos do 8 de janeiro. De acordo com ele, relatórios e alertas foram emitidos entre os dias 2 e 8 de janeiro, que entre os dia 2 e o dia 6, essa adesão não era tão alta assim, mas nas últimas 48 horas que antecederam essa invasão aqui na capital federal, teve uma alta adesão, e que só no dia 8 de manhã, mais de 100 ônibus já estavam aqui. Tinha a informação de que os manifestantes eram de alto risco, na verdade, que tinham risco de uma invasão, e que no dia 8, às 8h50 da manhã, houve uma assembleia no acampamento e ficou estabelecido que eles iriam se movimentar e chegariam aqui na esplanada dos ministérios. De acordo com esse ex-secretário adjunto da Agência de Inteligência, esses alertas foram enviados para a ABIN, para membros do governo federal e relatórios internos dentro do órgão do governo. E aí a gente já sabe qual foi o resultado, o que foi justamente essa invasão se tornando um inquérito e gerando essas importantes oitivas no dia de hoje. Evandro Cine.
Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Ô, Fábio Piperno, um ex-agente da polícia, ou um agente da Polícia Rodoviária Federal, mencionou à época que houve, sim, uma recomendação do Ministério da Justiça, comandado por Anderson Torres, de que houvesse uma escolha de lado, que naquele momento era preciso escolher um lado. No mesmo dia em que há uma orientação, uma recomendação para se fazer operações na região nordeste do país, o que esse ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal menciona que não tem a ver com o impedimento para que as pessoas chegassem às urnas, mas sim operações para apreender produtos que fossem irregulares e que estivessem sendo carregados nesses ônibus. Como é que você avalia as informações prestadas até aqui? Elas são muito preocupantes. Primeiro que, veja, esse depoimento, o teor desse depoimento não é inédito, né? Outras pessoas, outros diretores, inclusive, dessa instituição já manifestaram exatamente isso, né? Que houve, sim, uma ação para barrar esses ônibus. E vejam, é impressionante, né, como é a preocupação desse pessoal com o transporte de objetos, até mesmo de dinheiro, de coisas irregulares, né? Mas não foi feito nada nos outros 364 dias do ano. Foi especificamente aquele, né? Então, é óbvio que, por todos esses depoimentos, as denúncias da época, os depoimentos que depois vieram corroborar o que as denúncias apontavam, que houve, sim, uma tentativa de golpe eleitoral, né? O objetivo, claramente, era o de dificultar a ação dessas pessoas, a movimentação dessas pessoas, o direito de ir e vir, no caso de ir e vir da urna. E não fosse, inclusive, a atuação do STF naquele dia, talvez o problema tivesse assumido uma dimensão ainda maior, porque já a partir das primeiras denúncias, não vamos esquecer, o ministro Alexandre de Moraes exigiu que esse tipo de ação fosse encerrada, né? Porque era evidente que o país estava diante de uma atrocidade, de uma irregularidade, de um crime eleitoral. Como é que você avalia, Gani? Eu vejo absolutamente normal, até porque a Polícia Rodoviária Federal, é papel dela evitar aquela votação em comboio, né? Não pode isso, você ter ônibus levando votantes de um determinado candidato em massa. Você não pode ter esse tipo de movimento e vários ônibus. Então ela está exercendo o papel dela. Como é que você consegue provar que a ordem de fiscalização para evitar um crime eleitoral seria para impedir a votação dessas pessoas e, eventualmente, prejudicar o candidato que ganhou? Não vamos esquecer que houve um mapeamento antes das regiões onde havia uma incidência maior de votos para um e não para outro candidato. Talvez nessas regiões também tivessem mais esse tipo de transporte. Não dá para a gente afirmar e ter uma prova cabal de que foi para prejudicar estes eleitores. Ô Zé Maria Trindade, tem questões que levantaram as suspeitas da Polícia Federal e das investigações sobre essa atuação da PRF. Primeiro, o fato de a operação acontecer de maneira concentrada no Nordeste do país, justamente um, digamos, recanto eleitoral do presidente eleito Lula. Segundo, o fato de que em dias de eleições, normalmente são recomendadas que não haja algum tipo de operação que paralise, né, ou que impeça o eleitor de chegar à urna. Então, além de haver uma operação em determinada região, isso poderia impedir que aquele eleitor chegasse a tempo do fechamento dos portões para dar o seu voto, numa região que depois acabou se consolidando como a principal região que levou ali no final da apuração os votos ao presidente Lula num pleito muito apertado. Como é que você avalia esses fatos até aqui? Olha, eu fico assustado. Como pode alguém presumir ou tentar fazer uma operação dessa e dar certo? É muito difícil uma operação assim interferir no resultado final das urnas. Não há uma pesquisa sobre o transporte dos eleitores, né? Esses ônibus levariam eleitores de quem? De Bolsonaro, do PT, é muito complexo. As informações, eu li com cuidado esse processo, indicam que houve uma planilha, que o Serviço de Inteligência cruzou o primeiro turno das eleições, avaliou as eleições municipais e tal, fluxos de passageiros e chegou a essa conclusão, né? Mas esta é uma avaliação muito esquisita, por cima demais. Eu entendo que não haveria interferência nas eleições. Agora, não é porque no dia das eleições tudo é possível. Não.
existe eu diria, um relaxamento das leis. Tanto é que não é possível prender a não ser que seja um flagrante delito de crime inafiançável. Por exemplo, né, ninguém pode ser preso no dia das eleições. Isso para facilitar. Mas também é preciso combater o crime eleitoral. E se houver uma atenção maior, todos receberam a ordem de evitar crime eleitoral, ou seja, compra de votos. E havia uma suspeita de compra de votos na região Nordeste. Então, transporte de valores, tudo isso é a comprovação de compra de votos. E houve, sim, ninguém fala, mas houve, sim, prisões por transporte de valores e compra de votos durante aquela eleição. Eu não vejo como você interferir no resultado de uma eleição através de ônibus que vão daqui para lá e daqui para lá. Mas esse julgamento aí parece aquela história, né? Você tem o direito de silêncio, porém tudo que disser servirá contra você nos tribunais. Fala, Segré. Eu fiz uma conta rápida. A diferença de votos na região Nordeste, especificamente Bahia, foi de 3 milhões. Mesma coisa foi em 2018, repetiu em 2022. A favor, claro, do candidato Lula. A diferença no nível nacional foi de 1.900.000 votos. Quando a gente faz um cálculo, poderia se pressupor que esse 1.900.000 bastaria com que alguém que votou num votasse no outro e aí a diferença diminui à metade. Mas quando você tem na região Nordeste 3 milhões de diferença de votos, não é convencendo a um que você vai ganhar o outro. Ou seja, não é que vai reverter 1,5 milhão que votariam Lula votando Bolsonaro, então você equipara a conta. Para você evitar que 3 milhões de pessoas, que justamente saibam que são essas 3 milhões de pessoas que você está brincando, que são os que votam ao candidato Lula, fossem detidos, há uma média por ônibus de 50 pessoas, e tem ônibus que levam muito menos, teriam que ter detido 60.000 ônibus. E se fosse um número de 4 pessoas por carro, teriam que ter detido 750.000 carros. É impossível. Ou seja, quem indicou essa conta ou não sabe matemática ou é um inepto para o que quer que seja. Se o objetivo era atrapalhar, também me parece, do ponto de vista ético, muito questionável. Eu acho que a eleição se ganha no voto, não atrapalhando o voto de quem possa votar ao outro. Agora, é uma prerrogativa da Polícia Federal, sim, buscar que essa compra de votos, e sabemos que existe, e sabemos que muito mais no Nordeste, essa seja evitada. Então, até aí tudo bem, mas para a compra de votos, agora, eu não consigo entender como isso pode se configurar um golpe eleitoral, porque agora tudo é golpe. Pipeno acabou de falar que era um golpe eleitoral. É golpe de Estado, golpe eleitoral, golpe da porta, golpe da fraude, é tudo golpe. Não, foi uma trapaça que alguém fez, como tem trapaças do outro lado que não aparecem na mídia, mas que está errado, não está certo. Tá? Se o objetivo for esse, está errado. E quem mandou isso, volta na escola, 5º grau, que aí você vai aprender um pouquinho de matemática e vai ver que é impossível fazer isso. E nem tinha como discriminar o Piperno, quais eram os ônibus, se era de eleitor do Bolsonaro ou do PT. Você aumenta a gravidade dessa denúncia, porque primeiro, Segré, com todo respeito, não é uma questão de matemática, é uma questão de não ser a mãe de Ná, porque você está falando que a diferença foi de 3 milhões de votos. Muito bem. Alguém sabia de quanto seria a diferença? Mas eu te digo mais, eu já te adianto qual vai ser a diferença em 2026. Ou seja, ninguém sabe. Mas é lógico, se você tem tem 3 milhões de votos em 2018 e repetiu 3 milhões de votos em 2022, muito provavelmente vai ser perto de 3 milhões. Então, eu vou dizer para você o seguinte, em 2018 Bolsonaro ganhou em Minas, em 2022 ele perdeu em Minas. As coisas não são assim. Outra coisa, então, quando alguém faz uma eufemisticamente chamada de trapaça, né, para usar uma expressão tua, e não de golpe eleitoral, não de crime eleitoral. Crime eu te tomo, mas um golpe eleitoral. Eufemisticamente, então, vamos usar o trapaça. Ele não sabe exatamente, ele não está sabendo de qual vai ser a diferença final. Claro. Vai ser de 1.900.000. Concordo se vai ser de 300.000, se vai ser de 100.000, né? Ele não sabe. O importante para ele, naquele momento, criar algum tipo de dificuldade para o outro lado. Ponto. O resultado disso ele vai conferir depois. Aliás, vocês perceberam que as interações dos nossos telespectadores vão aparecendo aí na tela? Agora vai entrar do João Barreto, que diz: eu confio que esses depoimentos vão esclarecer tudo. Fala, Zé Maria, você queria mencionar algo?
Eu queria. Porque até o Tribunal Superior Eleitoral leva em consideração em todos os julgamentos o resultado da possível fraude no processo eleitoral. Um dos critérios, inclusive para a cassação de mandato ou anulação de votações, né, de votos, é se aquela irregularidade, mesmo comprovada, poderia mudar o resultado do pleito, né? É o que se diz muito, o que se fala muito sobre o uso do poder econômico. Isso é um critério da justiça eleitoral, não tem nenhuma dúvida disso. Eu acho até que havia um planejamento ali para evitar fraudes. Havia um planejamento para evitar qualquer possibilidade de compra de votos. Havia um planejamento para evitar irregularidades, até porque o transporte de eleitores durante o dia da eleição é irregular, um transporte irregular. Para se transportar eleitores é preciso estar um carro a serviço da Justiça Eleitoral, ou seja, transportar qualquer um, né? Não só eleitores de um determinado setor. Então, poderia ser uma ação, inclusive, para evitar irregularidades durante o processo eleitoral. Mas aí eu repito, o julgamento, nós estamos agora ouvindo as testemunhas de defesa e o tratamento é diferenciado. É por isso que eu lembrei aquela máxima dos filmes norte-americanos, né? Você tem direito a um telefone, tem direito a um advogado, tem direito a ficar em silêncio, porém tudo que disser se virá contra você nos tribunais.